Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomes, vice-diretor dos Colégios Interativa, e estamos aqui para mais um episódio do Videocast, o Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o Arthur Costa Filho, há mais de 30 anos educador, professor de matemática, e vai bater um papo aqui com a gente para falar um pouco sobre o papel do professor, tecnologia e educação. Olá Arthur, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. É um grande prazer participar desse Interacast. Legal, a gente que agradece já de antemão, Arthur. Só para dar um pouco de contexto, o Arthur é ex-diretor nacional de 2 dos sistemas, vamos dizer assim, dos 4 mais importantes do Brasil. O Arthur foi diretor nacional de 2 deles. E o Arthur hoje é CEO, né, de uma consultoria, né, a ACF, e está aqui em Curitiba essa semana para alguns compromissos, né, Arthur? E não deixou de passar aqui também na escola, e a gente vai aproveitar toda a experiência do Arthur para falar um pouco nisso, né? Arthur, a gente está com a lei nova aí de 2025, né, onde a gente tem a proibição dos celulares, né, em sala de aula, né, ou no ambiente pedagógico, né, e a gente vai explorar um pouco da sua experiência nisso, né? Eu queria de antemão já perguntar para você, Arthur, como que você enxerga o impacto disso na aprendizagem em si ou nas escolas em geral? Essa é uma discussão bem relevante, Marcelo, porque a gente vai na contramão do mundo, né? Uhum. A gente chega no Brasil, enquanto os países desenvolvidos eles estão pensando como é que eles vão implementar a inteligência artificial para melhorar a aprendizagem. Sim. Aqui a gente traz uma lei que diz assim, é proibido utilizar o celular em sala de aula, mas isso tem alguns contextos que a gente tem que destacar. O primeiro deles, quando a gente pensa uso do celular, pelo uso do celular para o aluno estar olhando rede social, por exemplo, eu acho que todos os educadores concordam que Uhum. deveria ser proibido, de Sim. fato. Agora, o grande motivo pelo qual os alunos usam o celular para se distrair da aula é o modelo de aula que a gente tem, muito tempo de exposição, o aluno com pouco tempo para poder participar ativamente da construção da sua aprendizagem. Sim. E óbvio que também a lei, é importante a gente também não esquecer que a lei ela resguarda o direito do uso do aparelho celular para situações em que o professor vai supervisionar para uso pedagógico Sim. e também em casos de inclusão, né? Então acho que são duas, Hum. pelo menos essa lacuna te dá alguma flexibilidade. Sim. Arthur, você esteve recentemente na Estônia, né, um país que está na Europa, né, no leste europeu, e tem um desenvolvimento muito rápido, né, no setor educacional. Queria que você falasse um pouco assim, o que que você enxerga assim basicamente de diferente do que eles fazem lá? A primeira diferença, a Estônia bebeu, eu costumo dizer, foi beber na fonte lá da Finlândia, né? Sim. São países que são distantes, vamos dizer, 2 horas de ferry-boat, é a Hum. travessia Finlândia e Estônia. E a Estônia foi lá entender, puxa, por que que a Finlândia consegue excelentes resultados, por exemplo, no PISA? Uhum. E hoje a Estônia, ela é primeiro lugar no Ocidente, né? No PISA, no ocidental, a Estônia está em primeiro lugar. Só que o que que ela foi lá e copiou? A Estônia hoje tem um currículo nacional. Uhum. Então esse currículo permite, dar um direcionamento, daquilo que são os saberes que a gente gostaria que os alunos, obtivessem durante sua Uhum. trajetória escolar. Segundo ponto, esse currículo ele não é inflexível. Apesar de ser um currículo nacional, ele é adaptado de acordo com o projeto político-pedagógico de cada escola. Então imagina que você está aqui em Colombo hoje, a gente iria, se a gente fizesse a transposição para o Brasil, que se aqui tivesse um currículo nacional, a gente ia poder pegar o currículo nacional, olhar de acordo com a comunidade que nós estamos inseridos e verificar isso aqui tem sentido, isso aqui não tem sentido. Eu teria flexibilidade para tirar o que não tem sentido e acrescentar algo que tivesse sentido para Uhum. minha região, que é exatamente deixar o projeto político-pedagógico vivo, né? Então, acho que basicamente ter o currículo nacional muito bem direcionado, um foco na formação de professores Sim. para o desenvolvimento de competências de fato. Lá é um ensino por competência, né? Não é ensino de conteúdo. Sim. Então, você percebe lá em uma aula não tem aula expositiva, não tem 50 minutos de exposição de conteúdo. E aí você permite o aluno interagir, você permite o aluno, não é obrigado todo mundo sentar um atrás do outro, a gente monta grupos o tempo todo. Então, acho que isso vai tornando a aprendizagem ativa, e aí o problema até do device fica secundário, porque o aluno, como ele está participando ativamente de outras atividades, ele nem pensa no celular. Uhum.
Sim, com certeza. Arthur, vamos pegar esse gancho de ir na contramão, né? É, a gente, ao mesmo tempo, tem a internet como uma aliada, né? Ela é muito necessária hoje em dia, muito diferente de antigamente, né? Que a gente não tinha esse suporte, né? Eu acho que o papel do professor também hoje é muito difícil essa gestão em sala, né, Arthur? E você está em escola aí do Brasil inteiro, a gente precisa também ter as famílias como aliado, né, Arthur? Porque não adianta ter também essa gestão na escola e em casa talvez o aluno tenha excesso em tela que não seja voltado para a escola, ou para a aprendizagem, né? Você vê isso no Brasil, por aí para onde você anda, ou seria uma coisa mais local? Acho que Não, não, né? acho que é um caso. Tem muitas pesquisas, é assim, é difícil a gente julgar, Uhum, mas também é difícil você ter filhos hoje e ele não ser exposto à tela. sim. É muito difícil. Uhum, Então, mas a tela, quando a gente pensa em tela, eh, tem um tempo que os pais deveriam sim, fazer essa gestão, o tempo que não torna prejudicial, né, uhum, a relação do aluno com essa tela. claro. Mas hoje o que a gente percebe é muitos dos nossos estudantes, eles estão em suas casas com acesso livre à tela. E isso perturba eles de N formas, são muitos estímulos, coisas completamente diferentes daquilo que eles estudam e não necessariamente voltada para a aprendizagem, né. Então, eles interagem com algoritmos, por exemplo, do YouTube, que vão direcionando aquilo o tempo todo, né. Então, existe um algoritmo por trás que vai, manipulando, vamos dizer assim, a tua escolha. Então isso é muito prejudicial. Acho que o mundo todo, Marcelo, ele discute isso. O mundo não é a favor de nada de rede social. Uhum, Mas uma coisa é você não ser a favor de rede social, eu também sou contra. Colocar o aluno exposto, o uhum, estudante uhum, exposto à rede social, ele se vicia, né. claro. Mas uma coisa é você colocar ele exposto à rede social, outra coisa é você proibir o uso de tecnologia em sala de aula, porque hoje você tem muitas possibilidades, muitas ferramentas de tecnologia que promovem de fato a aprendizagem e, melhor ainda, promove a gestão da aprendizagem. Você imagina você como professor, você ter acesso rápido à informação do que seus alunos estão dominando ou não, o que que eles precisam retomar ou não. A tecnologia te dá isso de maneira muito rápida. E também a própria tecnologia, através da inteligência artificial, ela é capaz de personalizar trilhas de aprendizagem, que é outro grande recurso. Uhum, Então não dá para a gente abrir mão disso, né? Eu costumo brincar que não dá para matar a vaca por causa do carrapato, né? sim. Então, o problema da tecnologia é o uso excessivo de telas para atividades não relacionadas à aprendizagem. E agora, por que que a gente perde nessa concorrência? Porque é muito tempo de aula expositiva, né. Uhum. E aí o aluno se desconcentra e ele vai buscar algo que gera mais prazer para ele, que é mais interessante. É. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma aula hoje mais interessante do que o videogame ou que a rede social, né, porque prender a atenção dos alunos, né, Arthur. Arthur, eu lembro que o ChatGPT, ele teve um boom uns 2 anos atrás, né, você tem uma opinião formada sobre essa ferramenta? Como que lógico, o uso precisa ser muito bem equilibrado, né, Arthur, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o ChatGPT em específico, como que você enxerga ele hoje ali na sala? É é assim, o ChatGPT, ele é um assistente, né. Uhum, uhum. E como assistente, ele deveria ajudar a gente a fazer tarefas. E só que a inteligência artificial é muito mais do que ChatGPT, né. Então o ChatGPT, a gente normalmente quando a gente fala de inteligência Uhum, artificial, uhum. a gente se remete ao chat, Sim. como se fosse o chat e a inteligência artificial. E isso é uma pontinha do iceberg apenas. O chat, ele é uma ferramenta muito poderosa, mas uma ferramenta que é um assistente. Para você ter uma ideia, Marcelo, hoje já tem alunos de 10 anos que estão criando assistentes dentro de pode ser dentro do ChatGPT mesmo, que automatiza a fazer a tarefa dos alunos de casa. Imagina, um menino de 10 anos chega a tarefa de casa, ele bota lá para o assistente virtual dele e ele vai fazer a tarefa. E aí você diz assim, ó, as escolas começaram a verificar que alunos que entregam todas as tarefas com 100% de acerto tiram 4,5 na prova, sei lá. E não é muito um aluno que faz todas as tarefas com perfeição, provavelmente ia ser um aluno acima de 8. Mas o que que isso está acontecendo? Porque é um assistente e a gente precisa ensinar muito mais do que o assistente, Hum, né. Puxa, a informação lá ele pode me ajudar em muita coisa, mas
eu tenho que usar isso sempre na função de assistente. E como assistente, óbvio, eu posso criar muitas aplicações. E eu acho que o que falta hoje para as escolas é implementar um componente curricular tipo cultura digital, Uhum. que é estimular o aluno a dizer assim, cara, como é que eu posso empreender a partir do chat GPT ou a partir de alguma inteligência artificial? Que isso vai ser o futuro do mundo do trabalho, é isso que vai garantir a empregabilidade desses alunos. Então, Uhum. eu não dá para negar hoje, ninguém vai conseguir negar a inteligência artificial. Uhum. Então, independe da nossa opinião, eu concordo com o chat ou não concordo, eu Sim. concordo com inteligência artificial ou não concordo. Isso está posto, é uma realidade e nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Então, é meio por aí, Marcelo. Eu não vejo nenhum mal, Uhum. mas eu acho que o único mal que a gente tem que pensar é que se a gente não se adaptar, e as pessoas estão dizendo, eu vou ser substituído por inteligência artificial. Não, eu discordo. Você vai ser substituído por um humano que sabe utilizar bem a inteligência artificial. Sim, com Eu acho certeza. que essa é a ponte aí que a gente precisa, e precisa fazer o nosso aluno usar bem. Uhum. E usar bem não é só usar como assistente, né? É você conseguir construir negócios a partir do domínio da inteligência artificial. Com certeza. Arthur, falando um pouco agora da figura do professor, nós temos, acho que a boa parte das escolas tem professores com formação inicial lá no século XX e também no XXI. Então, são professores que têm abordagens, né, metodológicas distintas. Você acha, Arthur, que com toda essa inserção aí nesse nível de tecnologia que a gente está conversando aqui agora, é mais trabalhoso hoje? Como que você enxerga o professor hoje em sala? Como que esse professor deve se preparar no seu entender, Arthur? É uma pergunta difícil, vou tentar aqui, mas vamos pensar. Eu acho que a tecnologia pode ajudar o professor em muitas tarefas. Sim. Por exemplo, a tecnologia pode ajudar o professor a planejar bem sua aula. Uhum. A tecnologia pode ajudar o professor na correção de tarefas repetitivas. Então, fazer chamada, lançar notas, todas essas tarefas repetitivas, a tecnologia pode ser um grande facilitador para a vida do professor. E isso você sabe que esse trabalho de correção de provas, trabalhos, tarefas, lançar notas, fazer planejamento, isso tudo é um trabalho que demanda um tempo significativo da carga horária do professor. E normalmente isso é um tempo pós-aula. Sim. Então ele tem quase um terceiro turno, né, Uhum. para fazer essas coisas. Então, eu acho que nesse aspecto é fundamental. O outro ponto é o quanto essa tecnologia vai tirar o lugar do professor. Uhum. A tecnologia, eu não acredito que ela substitua o humano, porque ela pode ter conteúdo, ela pode ter muitas facilidades de conseguir conectar tudo lá dentro dessa tecnologia, no caso de uma inteligência artificial, mas ela não vai conseguir olhar no olho do aluno e entender, puxa, aquele aluno ali está com problema. Uhum. Que essa sensibilidade quem Sim. tem é o humano, é o professor, é o dia a dia, o contato com o aluno. Então, eu acredito que o professor ele vai continuar sendo peça fundamental nesse processo educacional. Só que ele pode ser substituído facilmente em todo esse periférico. Agora, ele jamais vai ser substituído nessa posição do cara que está acompanhando seu aluno, que entende o sentimento do aluno, que sabe a dificuldade daquele aluno. Então, isso ele é insubstituível. Agora, ele tem que se colocar nesse lugar de mediador, o cara que entende mais soft skills. Então, ele precisa se aperfeiçoar nesse aspecto. Porque se ele for aquele cara que ainda é o detentor do conhecimento, como a gente tem um professor com características lá do século XX, que é aquele cara que achava que o conhecimento estava na mão dele, e ele era o detentor do saber, e só através dele o aluno poderia absorver aquilo, hoje isso é uma falácia, né? Uhum. Hoje o conhecimento está disponível para esses alunos num clique, Sim. e o aluno não está interessado mais nisso. Porque o conhecimento ele pode buscar a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas o que ele está interessado é, puxa, eu quero um mentor aqui, eu quero um cara que está em sala de aula, que além de me oferecer recursos para eu buscar o conhecimento, mas ele também está cuidando da minha saúde mental, está cuidando da minha mentoria, está cuidando do meu projeto de vida junto comigo. Então, acho que esse é o papel fundamental do professor aí. Bacana. Arthur, você teve à frente aí de implantação de plataformas, né, digitais em sistemas de ensino em nível nacional, né, e foi um desafio porque a gente estava falando de um período de pandemia, né?
Então vamos falar um pouco do livro e da plataforma, né? Muita gente pergunta assim, hoje em dia dar a aula com livro digital ou livro impresso, né? A gente, por um lado, a gente tem as plataformas e muita gente pensa que quando a gente fala de um sistema, a gente está falando basicamente de uma plataforma. Eu queria que você fizesse uma associação hoje em dia ali do professor usar o livro digital, muitas vezes, ou as plataformas, e o desafio ali de ter o livro impresso em sala, o livro físico, né? E esse aluno que muitas vezes vai estar disperso se a minha aula não for tão interessante, né, Arthur? É, para mim, assim, o formato que o livro é apresentado, Marcelo, para mim é um pouco indiferente, né? Uhum, Tipo, cara, o livro é impresso e digital. Tá. Qual é a vantagem de você ter um livro vivo digital? É você buscar os dados. Então, por exemplo, se um aluno está consumindo um livro no formato digital, eu sei quais páginas ele está entrando, eu sei quanto tempo ele está trabalhando em cada página, eu tenho dados para verificar qual o caminho de aprendizagem esse aluno está seguindo. sim. Então, essa é a grande vantagem do digital. O livro físico não te permite isso. Você não sabe quanto tempo o aluno passou na página, você não sabe qual é a questão que o aluno acertou, errou, que ele respondeu ou não respondeu, porque está lá no livro físico dele. Mas também tem uma questão de alunos que não se adaptam ao uso do digital. Tem outra questão, e eu não vejo problema nenhum, ele não tem adaptação no livro digital, ele pode usar o recurso do livro físico sem nenhum tipo de problema. Então, eu acho que a dicotomia não é usar o livro físico ou digital. É assim, eu acho que tudo tem vantagem e desvantagem, né? O livro digital, a grande vantagem é, cara, te gerar dados que podem melhorar no direcionamento do teu planejamento para aprendizagem. Esse é um ponto focal. Qual é a desvantagem? É a dispersão caso você não esteja acompanhando, o aluno está ao mesmo tempo navegando lá no livro e está navegando em outros ambientes que não são propícios naquele momento. E o livro físico cara, tem gente que até hoje só gosta de ler o livro, gosta de sentir o livro, o cheiro do livro, Uhum. sentir contato lá as páginas, então é uma questão muito pessoal, né? Tem gente que gosta de riscar, né, no livro, Sim. aquele prazer de responder a questão As do livro, as anotações, né? anotações. Eu, por exemplo, eu adoro ler livros físicos porque eu gosto de fazer algumas observações, não que eu não pudesse fazer num aparelho digital, mas eu fui acostumado a fazer a anotação lá e eu Sim. gosto disso. Mas eu não vejo, eu acho que todos têm vantagens e têm desvantagens, mas nenhum prejudica o outro. O físico não prejudica o digital e nem o Uhum. digital prejudica o físico. Sim. Acho que eles convivem bem. Arthur, você acha que, de certa forma, a tecnologia ela inclui mais ou exclui, levando em conta que nós estamos num país como o Brasil, subdesenvolvido, e você vê muita gente excluída e que não tem serviço de internet até hoje, né? Você vai em comunidades aí que as pessoas não têm acesso, né? É exatamente isso que eu ia te dizer. Depende para qual nível de acesso. Uhum. Se a gente for pensar no Brasil, talvez a tecnologia ela consiga ainda aumentar ainda mais o abismo, a diferença. Imagina o cara não tem acesso nem ao device, nem à internet. Então, consequentemente, você está aumentando o distanciamento dele. Mas a gente não deveria privar as pessoas que têm acesso por causa dos que não têm acesso. A gente tem que ter políticas públicas para dar acesso à internet a todas as pessoas, como já é no mundo Uhum. desenvolvido, né? Então, acho que é um pouco por aí. Mas se todos tivessem acesso em condições normais de temperatura e pressão, eu diria que ela inclui mais do que exclui. Uhum. Agora, com a desigualdade de acesso, aí eu acho que ela exclui mais do que Sim. inclui. Entendi. Arthur, você tem uma fala muito interessante sobre o futuro, né, das profissões em si, no rumo que a gente está indo, né? Esses alunos que estão nos anos iniciais e tá entrando nos anos finais, você acha que de fato, possivelmente existirão cursos que hoje não existem ainda e alguns deixarão de existir? Eu tenho certeza disso, né? Provavelmente os alunos que estão hoje na educação infantil fundamental nos iniciais, eles vão trabalhar em profissões que ainda não existem. E isso é muito duro, né? Uhum. A gente ter essa noção, porque às vezes a gente está preparando o aluno na nossa escola para profissões que existem. E tem um outro ponto, Marcelo, que é interessante destacar aqui. Eu li um relatório do futuro do mundo do trabalho. Quando a gente pensa do futuro do mundo do trabalho, a gente pensa que é daqui a 20, 30, 50 anos. O futuro do mundo do trabalho é de 2025 a 2030. Uhum. E tem um dado lá, eu não quero ser leviano na porcentagem, mas eu acho que é
89%. 89%. Talvez eu esteja errado nesse dado, eu não lembro de cabeça não, mas depois a gente pode checar esse dado. Só que eu vou dizer assim, mais de 70%, para não dizer um número, mais de Que já é 70%, muito, né? já é muita gente, mais de 70% da mão de obra hoje estabelecida, em virtude do advento de inteligência artificial, de nuvem, de computação quântica, nós vamos precisar passar por reciclagem para continuar tendo possibilidade de estar empregado. Você imagina o quão duro isso vai ser. Agora, tu imagina, ó, se hoje quem está empregado vai ter que passar por isso, é óbvio que quem está entrando na universidade vai ter que passar, vai ter que ter uma mudança estrutural nos currículos das universidades para poder atender às novas demandas. E, obviamente, vão surgir a cada dia aí novas profissões. Eu não sei se você chegou a ver, mas o CEO do Google, ele dizia assim, cara, a profissão do futuro tem muito a ver com matemáticos. Eu até gostei, que o cara vai precisar muito de pesquisa, porque o futuro tem todo a ver com isso, né? Dados são números, dados que a gente vai coletar esses dados, essas informações, e transformar em uma infinidade de coisas, que é o que acontece aí com a inteligência artificial. Então, eu não tenho dúvida, e se a gente não pensar numa escola que vai preparar esse aluno para esse futuro, né, que é incerto, não é nem mais um mundo VUCA, não, né? Não é nem um mundo BANI, não. É outro mundo que está surgindo aí. Agora, que a gente só precisa ter a capacidade de preparar esse aluno para aprender rápido, para desaprender, para trabalhar em equipe. Ou seja, as soft skills eu preciso desenvolver muito nesses alunos. É algo importantíssimo para esse momento da escola. A gente precisa desenvolver soft skills, a gente precisa urgentemente trazer cultura digital para a escola. E quando eu digo trazer cultura digital cara, como essas novas tecnologias vão poder fazer o meu aluno empreender? Porque a gente vive num mundo em que talvez 2030 não tenham novos trabalhos, novos postos de trabalho. E esses alunos que estão se formando nas universidades ou estão saindo das escolas, eles vão ter que criar esses postos de trabalho para que eles possam estar inseridos. Então, e a nossa escola normalmente, ela prepara o aluno para ter um emprego, não para empreender. Sim. Então a gente precisa olhar para isso também com muito cuidado. Sim. Arthur, falando um pouco da sua área, a gente já está indo para a reta final, papo bem interessante, um pouco da matemática, né? Eu também li sobre isso recentemente no Estadão, que a matemática nunca teve tão evidência agora, como agora, né? Você como matemático, você enxerga dessa forma também, que chegou a vez da matemática mais do que nunca? É porque a gente às vezes olha a matemática como o cara que estudou matemática para ser o professor da matemática, né? Então, mas existe áreas da matemática que são muito mais profundas, né? A gente tem aí, imagina todos esses caras que estão estudando aí bacharelado em matemática, fazendo pesquisas de altíssimo nível, né? E é óbvio que eles são o motor de tudo que tem por trás da inteligência artificial, são as pesquisas matemáticas. Então, se você pensar assim, ó, a gente olha na ponta aquele algoritmo que faz coisas fantásticas, né? Que são os assistentes que chegam às nossas mãos. Mas por trás disso é matemática pura e aplicada que tem lá. Então, eu acho que é por isso que eles falam tanto que a matemática chegou agora num momento de grande reconhecimentos matemáticos. Não é? Por quê? Porque tudo que está por trás dessas plataformas é matemática pura e aplicada. Então, para desenvolvimento disso tudo, tem muita matemática por trás, né? Na engrenagem lá que a gente não olha, o que tem lá por trás é matemática. Bacana. Arthur, eu queria que você deixasse uma mensagem, a gente já está encaminhando para o final, para esse professor que está em sala hoje, que muitas vezes ele tem um dilema, né? Ele tem desafios diários, né, Arthur? Eu imagino que seja assim, né? E a gente vê isso na escola todo dia. E para esse aluno também, Arthur, eu queria que você deixasse uma mensagem para o aluno aí basicamente da Interativa, em perspectivas aí de futuro, o que ele tem que olhar mais, para onde, para ele poder ir se preparando, né, Arthur? Eu acho que se eu tivesse, eu sempre penso em algumas coisas, né? Se eu tivesse, eu vou dizer, às vezes o aluno não sabe para onde ele tem que olhar, mas se eu fosse o pai de um aluno hoje, eu tenho um filho na cidade, o que eu acho que ele tem que olhar? Ele tem que olhar para uma escola que está ofertando para ele possibilidade desse aluno
primeiro, entender que ele vai precisar trabalhar em grupo, ele vai precisar desenvolver resiliência, ele vai precisar conviver com o contraditório, ele vai precisar respeitar a opinião diversa dele o tempo todo. Ele vai ter que dominar as novas tecnologias, então ele tem que ser exposto a isso também. Ele vai ter que ser um empreendedor. Então, e para ele ser um empreendedor, ele vai ter que desenvolver habilidades de liderança, de gestão. Então, são coisas que eu acredito que um aluno deveria estar olhando. Sim. E as soft skills vão fazer muito parte disso. O professor, o que eu diria para o professor é, cara, você vai continuar sendo fundamental nesse processo. Você só precisa aprender qual é o seu novo papel nessa jornada. O seu novo papel é a sua interação de humano, você vai fazer uma diferença gigantesca. Agora, se você cair no erro de continuar achando que a sua função é conteúdo, conteúdo, conteúdo pelo conteúdo, essa função não vai ter muito sentido. Então, você precisa também se reinventar, né? Ser aquele cara que entende mais das soft skills, também desenvolver essas soft skills em você, pensar em novas metodologias de maneira que você abra espaço na sua turma para que os alunos possam trabalhar mais e você mediar mais essa aprendizagem. E aí eu acredito que nesse aspecto você vai ser muito relevante. E, obviamente, usar as tecnologias a seu favor para automatizar tudo que é de trabalho burocrático e você entrar com a sua capacidade cognitiva de gestão de sala de aula para ajudar os alunos a se desenvolverem também nesses aspectos. Eu acho que essa seria a mensagem que eu daria tanto para os professores quanto para os alunos. Que bacana, Arthur. Arthur, quero te agradecer, tá? Seu tempo, ter vindo aqui, né? Aperta um espaço na sua agenda para falar aqui pro nosso público, né? Os alunos, professores, famílias, né? No nosso Interacast. Então, quero te agradecer muito, Arthur, pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite, é sempre um prazer. Quero parabenizá-los também pela escola. Tenho visto que vocês estão já organizando muitas mudanças e tenho certeza que os alunos vão estar se preparando para esse futuro aí, que está muito próximo, né? Pela primeira vez na história, nós vamos ter ciclos de 20, 30, 40 anos para as grandes mudanças acontecerem. Nós vamos ter ciclos cada vez menores e essas mudanças vão estar batendo cada vez mais rápido na nossa porta. Mas parabéns também pelo seu trabalho à frente aí da vice-direção do Interativa e obrigado pelo convite e foi um grande prazer participar aqui com vocês. Bacana, a gente que agradece, Arthur. E a gente agradece também a vocês todos que nos assistiram, tá? E esse foi mais um episódio, né, do nosso videocast, o Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Até a próxima, pessoal!